Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à disciplina Introdução à Ciência de Dados. Este é o módulo 3, Modelagem de Aprendizado Supervisionado e Não Supervisionado. Na unidade 1, trataremos da aplicação de algoritmo preditivo simples, o KNN. Vamos começar então? A análise preditiva tem a ver com a pretensão de saber sobre o futuro. Alguns métodos são utilizados para predição, como a busca por similaridades, o agrupamento por aproximação e vizinhança por segmentação, por exemplo. GRUs apresenta um exemplo interessante para entendimento dos modelos preditivos de classificação baseada nos vizinhos mais próximos. Imagine que você quer prever qual será o meu voto na próxima eleição presidencial. Se não souber mais nada sobre mim, e se tiver os dados, uma abordagem sensata seria analisar o voto dos meus vizinhos. Morando em Seattle, como eu, meus vizinhos, invariavelmente, nós planejamos votar num candidato da direita, por exemplo. Logo, o candidato que é o democrata também é um bom palpite para o meu voto. Supondo que você queira prever qual marca de sabão em pó uma dona de casa comprará. Sabendo qual é a marca favorita das casas vizinhas, e supondo que vizinhos podem fazer escolhas parecidas, essa dona de casa comprará a mesma marca que os vizinhos. Os modelos analíticos de classificação são de longe os mais utilizados. A razão por trás disso é que a maioria dos problemas analíticos envolve a tomada de decisões. Por exemplo, um cliente é bom ou não é? Devemos direcionar o cliente para campanhas digitais ou não? O cliente tem um alto potencial de negócios ou não? Com a quantidade de dados que estamos gerando hoje em dia, a necessidade de algoritmos avançados como Machine Learning aumentou. Um desses algoritmos é o do KNN, ou K vizinho mais próximo, numa expressão livre. O algoritmo KNN é um algoritmo de classificação, cuja finalidade, então, é rotular uma amostra de acordo com amostras de aproximação a partir de um conjunto de dados utilizados para treinamento. O algoritmo KNN é um algoritmo de aprendizagem de máquina que pertence à categoria de aprendizagem supervisionada. Isso significa que o algoritmo faz uso de um conjunto de dados rotulado, onde as entradas já têm rótulos associados a elas. O KNN pode ser usado tanto para problemas de classificação como para previsão de regressão. No entanto, é mais amplamente utilizado em problemas de classificação. Para avaliar qualquer técnica analítica, geralmente olhamos para três aspectos importantes. Um é a facilidade para interpretar a saída, o 2 é o tempo de cálculo e o 3 é o poder preditivo. O algoritmo KNN é comumente utilizado por sua fácil interpretação e pequeno tempo para cálculo. Como o algoritmo KNN funciona, então? O algoritmo ele começa selecionando os K vizinhos mais próximos a um novo item que será incluído nesse conjunto de dados. Para isso é importante que sejam definidos antecipadamente, então, uma função de distância usada para encontrar os vizinhos mais próximos e uma hipótese sobre a semelhança entre esses pontos próximos. Aí você pode observar um valor para o parâmetro chamado k, que deve ser preferencialmente um número ímpar.
Considere o problema de marketing de cartão de crédito, por exemplo. Esse exemplo foi apresentado por Provost e Fawcett. O objetivo é prever se um novo cliente responderá a uma oferta de cartão de crédito, com base em como os outros clientes semelhantes responderam. Os dados estão apresentados nessa tabela. O John tem 35 anos, tem uma renda de 35 mil dinheiros, tem 3 cartões e respondeu que aceitaria um cartão novo. A Rachael tem 22 anos, tem uma renda de 50 mil dinheiros, tem 2 cartões e não aceitou o outro cartão. A Ruth tem 63 anos, tem 200 mil dinheiros de renda e um cartão e também não aceitou. O Jefferson tem 59 anos, tem 170 mil dinheiros e um cartão apenas e não aceitou o outro cartão. Já a Norá tem 25 anos, tem 40 mil dinheiros, tem 4 cartões e aceitou o outro. E o David? Ele tem 37 anos, tem 50 mil de rendas, tem 2 cartões. E aí, qual será a hipótese? O David vai responder ou não? Nesse exemplo de dados, existem 5 clientes contatados anteriormente com uma oferta de cartão de crédito. Para cada um deles, temos o seu nome, idade, renda, número de cartões e se já possuem e respondem à oferta sim ou não. A primeira coisa a fazer é adotar a função de distância em relação à distância de David. Para isso, utilizaremos a distância geométrica mais comum, conhecida como distância euclidiana, que usa como base o teorema de Pitágoras. Já ouviu falar? Supondo um espaço bidimensional de retas x e y, e temos a distância dos dois objetos A e B. O objeto A está nas coordenadas x, a, y, a, e o objeto B está nas coordenadas x, b, y, b. Traçando um triângulo retangular entre os dois objetos, a distância é o comprimento da hipotenusa. Para calcular, então, é necessário tirar a raiz quadrada da soma dos quadrados dos comprimentos dos dois lados do triângulo, que nesse caso é a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. E aí o triângulo precisa ser a diferença entre os x, o xa e o xb ao quadrado, cuja altura é a diferença entre os y's, o ya menos yb ao quadrado. Aí a distância euclidiana não se limita a 2 dimensões. Se A e B fossem objetos descritos por 3 características, por exemplo, poderiam ser representados pelos pontos tridimensionais, e suas posições seriam representadas por x, y e z. xa, ya, za, xb, yb, zb. Então, nesse caso, calcula-se a diferença entre os z's, za menos zb ao quadrado. Para calcular a distância de David, o primeiro ali, então o que a gente fez em relação a John, por exemplo? Pegou a idade de John, 35, menos a idade de David, 37, que dá menos 2. Menos 2 ao quadrado. Soma com a renda de John, 35 menos 50 ao quadrado. Soma com o número de cartões de John, 3 menos 2 ao quadrado. A soma desses três, a soma desses três tira a raiz, que dá 15,16. Da Rachael, de David em relação a Rachael, a mesma coisa. 22 menos 37 ao quadrado. Soma com 50 menos 50, que vai dar 0. Ao quadrado, 0. Soma com 2 menos 2, que dá 0 também, ao quadrado. A raiz dessas três somas deu
15. Essa é a distância de Rachael. E assim também com o Ruth, com o Jefferson e com a Norá. Quais são as distâncias nesse caso, nesse exemplo de dados? Tem 5 clientes aí contatados, uma oferta de cartão de crédito. Então, os 3, quais são os mais próximos do David? Aquele de menor valor. Então, você já descarta a Ruth e o Jefferson, porque eles estão com uma distância muito longa. A distância mais próxima é de John, Rachael, que é a mais próxima, e a de Norá, ok? John, a resposta foi sim. Rachael, que é o mais próximo de tudo, por causa da idade, por causa do número de cartões, deu 15, mas ela não aceitou. E a de Norá deu 15,74 e aceitou. Então, os 3 vizinhos mais próximos, os 3, né, Rachael, o John e a Norá, nesse caso, é mais provável, pela hipótese, que o número de resposta foi maior para sim. Então, é mais provável que David responderá sim. Essa é a questão do algoritmo que ele calcula. E aí, isso significa que ele memoriza um conjunto de dados de treinamento, em vez de aprender uma função que seja discriminatória. O algoritmo KNN é um algoritmo preguiçoso. Isso significa que ele memoriza o conjunto de dados de treinamento, em vez de aprender uma função discriminatória a partir deles. O algoritmo KNN pode ser usado para resolver problemas de classificação e regressão. Para fazer você entender como o algoritmo KNN funciona, vamos considerar o conjunto de dados íris, um item básico de aprendizado de máquina. Ele contém várias medidas de 150 flores de 3 espécies de íris. Cada flor temos o comprimento da pétala, a largura da pétala, o comprimento da sépala, a largura da sépola e a respectiva espécie. Para baixar o arquivo em formato CSV, está disponível no link que eu disponibilizo aqui nesse slide. A resolução a seguir foi adaptada da solução apresentada pelo site Hashtag, que está nas referências. A etapa 1, então, é a manipulação dos dados. O primeiro passo será lidar com um conjunto de dados da íris. Então, vamos importar do Pandas um conjunto de pontos. Aí, por isso, a gente usa import pandas, as ou pd. E a gente importa o dataset, o conjunto de informações, from sklearning.datasets, import load underline iris. E aí a gente procura até identificar os dados trazendo no load iris uma função para iris e demonstra essas informações no iris. E aí a gente consegue identificar, inclusive, os dados da íris, que está aqui embaixo. Se você olhar, tem aí a largura, o tamanho da sépala, da pétala, né, e o alvo dela. A gente pode, então, transformar o dataset em um data frame, um conjunto de dados específico, né? Então, a gente pode simplesmente usar a função dataFrame, as colunas e trazer para esse novo dataset. Alvo é o campo chamado iris.target, tá? Iris underline df vai demonstrar esse conjunto de dados que foi importado. E ele vai trazer 150 linhas e 5 colunas apenas para a gente poder manipular os dados. Ainda na manipulação de dados, que fizemos a importação, temos tudo o que precisamos para utilizar o KNN. Para visualizar melhor, então vamos fazer a previsão usando apenas o target 1 e o target 2. Apenas as colunas também de pétala. Só um detalhe, também foi preciso colocar a coluna de target, porque ela é a espécie de coluna que nós queremos prever. Como nós estamos em aprendizagem supervisionada,
E aí a gente precisa, então, dos valores de cada um dos dados. Como é que a gente faz isso? Então, para isso, a gente usa a seleção de colunas de pétalas íris underline df.lock, como você está vendo aqui no código. Então, a gente pode colocar íris underline df.lock, dentro da íris uma lista, que no caso vai ser o target, e em seguida a gente pede até para apresentar a largura e a altura. Width é largura, length é altura, e o target se é 1 ou se é 2. E aí, a gente, com isso, a gente consegue demonstrar os resultados. Depois, a gente vai calcular a distância. Nesse caso, a primeira coisa que a gente faz é separar em x e y. A separação de x e y para x, a gente vai usar, no caso, a função íris1, e aí a gente simplesmente vai demonstrar o íris1 target. Então, x igual a íris1, pétala, altura de centímetro, pétala, largura em centímetro, e y, o target. Separando ainda, nesse caso de x e y, a gente pode separar em treino e teste. E aí a gente pode fazer o uso do train para separar partes para teste, para ver se ele funciona bem ou não. Por isso, a gente usa a função, no caso, a sklearning, a gente seleciona para treino e para teste. Por isso que a gente criou aqui, from sklearning.model underline selection import train test split. Xtrain e xtest, ytrain, ytest, a gente criou aqui um dataset que a gente separou uma parte dos 150 dados para fazer um teste. Como nós dissemos, KNN ele é preguiçoso, então precisamos fazer esse teste algumas vezes. Vamos visualizar os dados de treino. Nesse caso, o que a gente faz? Como a gente quer ver isso numa espécie de um gráfico, então a gente pode importar o matplotlib, mostrar isso em plots de x e y. Por isso que a gente faz uma importação do matplotlib, aí mostra a subplots. Para a gente mostrar o conjunto de dados, a gente acaba separando ele em x e y, e por isso vocês estão vendo aí o scatter, que é de plotagem, a gente coloca o conjunto de dados de treinos x e o conjunto de dados de treinos de y, e pede para mostrar em cores diferentes, e pede para mostrar, fazer isso, a plotagem, a amostragem, para que ela demonstre onde estão essas informações nos seus x e y respectivos. Daí a gente usa o PLT show. Em seguida, agora que a gente tem todos os dados de treino e os dados de teste separados, aí a gente aplica o algoritmo KNN importando os dados, importando a documentação. Então, para x, a gente está, nesse caso, apenas selecionando parte dos dados, e para y vai ser 0 ou 1. Com o sklearn neighbors, essa é a função, essa é a biblioteca que a gente importa para classificar vizinhos. Então, com esse neighbors, a gente consegue, então, classificar os vizinhos. Ele já é o algoritmo que já está fazendo todo aquele cálculo que nós comentamos anteriormente, de fazer o cálculo do vizinho mais próximo. Então, a gente usa o sklearn neighbors para importar a classificação do algoritmo e para já fazer a predição. Note que ele fez aí uma predição de 67% praticamente para uma parte do conjunto de dados
e 33% para outra parte, 67% para treino e 33% para o teste efetivamente. Então, a gente digita o código, pede para ele mostrar a predição, qual vai ser a probabilidade. Em seguida, a gente aplica o passo, aqui a gente aplica esse mesmo conjunto de treino para teste. Como? Fazendo uso da mesma, função, importando para um conjunto de dados chamado treino e depois importando para um conjunto de dados teste. Note que o resultado vai ser uma tabela cruzada, que ele vai demonstrar as suas distâncias. Observe que toda vez que utilizamos um modelo, é preciso avaliar essa matriz, que é uma matriz que a gente chama de matriz de confusão. Essa matriz de confusão, ela relaciona os dados de teste com os dados que acabamos de prever. Se executarmos, vamos ver que o KNN, nesse caso, ele acerta, se você olhar lá, ele vai acertar na matriz de confusão, ele acerta 19 vezes, e ele previu apenas 0, mas ele acertou 19. E acertou, numa segunda tentativa, 8 vezes, quando ele previu apenas uma assertiva. Mas a gente teve aí, no caso, 6 valores que ficaram meio que na verdade, ele previa como assertivo e errou. E aí, quais foram esses valores, né? Então, para isso, a gente pode executar o mesmo algoritmo, que era de treino e teste, e aí a gente usa o mesmo código. E aí troca o que era treino para teste. E aí vamos ver se o teste funciona. Então, todo esse código que eu acabei de apresentar, você troca, faz uma Ctrl+C, Ctrl+V e executa novamente. E aí, temos a aplicação dos dados de treino, os nossos dados de teste e a previsão. E aí a gente pode colocar até alguns comentários, né, no meio. Aqui os dados de teste foram analisados para previsão. Bom, a gente faz as trocas para entender o código. E aí, para facilitar a visualização, também a gente pode mudar a cor dos pontos e colocar uma escala de diferenciação dos dados de teste e de treino para previsão. Bom, aqui então nessa tela está um código só com o termo de teste alterado, o que era treino, a gente muda para teste e manda executar. Com isso, a gente tem à direita os dados plotados em x e y, numa escala x e y, e a gente consegue aí identificar, então, quais são os vizinhos mais próximos. Também podemos buscar quais foram os valores que foram os errados, aqueles 6 errados. Como que a gente faz isso? A gente simplesmente pede para ele mostrar para nós o preditivo errado. Aí ele mostrou que 6 foram os registros que ele não considerou, não entendeu como assertivo. E aí, x underline teste e em lista y teste e y pred, a gente faz uma comparação entre um e o outro para ver se eles estão certos. E eu observo que estamos vendo que dá para perceber que existe um passo a passo, né, de cada um, que vai diferenciar o que é algoritmo de decisão. Inclusive, a gente pode até achar regiões, se eles estão mais próximos, olhar para o que está mais próximo dele. Embora seja um algoritmo simples de entender, fazer esse estudo vai até ajudar a gente a entender a classificação do algoritmo usando a aproximação pela distância. Resumindo, tratamos então aqui do algoritmo KNN, que é muito utilizado em problemas de classificação, como agrupamento por aproximação de vizinhança, e por segmentação também, para análise preditiva. Ele também é um dos algoritmos de aprendizagem de máquina mais fácil de se compreender.
O KNN, então, nesse caso, ele pode ser usado tanto para problemas de classificação, como para previsão de regressão. No entanto, ele é utilizado mais para problemas de classificação. O KNN ele tenta classificar cada ponto de conjuntos medindo a sua distância em relação aos vizinhos mais próximos. Para o uso do algoritmo KNN, então, aqui nesse caso, aplicamos algumas etapas. A primeira etapa é a da manipulação dos dados. A segunda é de calcular a distância. A terceira é encontrar o ponto mais próximo. E a quarta etapa é prever a classe, qual parte de dados que ele vai participar ou não. E aí a gente verifica a precisão dessas informações. Na próxima unidade, trataremos de regressões, árvores de decisão e aprendizagem de máquina. Bons estudos, um abraço e até mais.